começando agora o Voi AutoCast para você. E eu sou a Roberta Lessa. Eu sou a Ana Marcelino. E antes de apresentar a nossa convidada mega especial, já falo para vocês. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha, ativa o sininho aí para esse vídeo chegar para muitas pessoas, tá bom? E antes também, para você ainda que não segue a Voi Auto Consultoria no Instagram, no LinkedIn, segue. Hoje nós temos consultoria empresarial, consultoria financeira, gestão de negócio, tem treinamentos, tem cobrança, tem o método MMA. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá e verifica um pouquinho. Temos em parceria aí com a Mari BPO na parte de cobrança e na parte de treinamentos com a Ana, que é expert aí na parte comercial e treinamentos. Então, nos siga nas redes sociais. Bom, e hoje, né, Aninha, a gente tá com essa convidada mega especial, que é a Daiane, a Dai. Dai, seja muito bem-vinda! Bem-vinda, Dai. Oi, Prazer, gente. viu? Obrigado por me receber. Muito legal participar. Assisti todos, tô maratonando tudo. Sai, eu já tô aqui. Ah, que legal. Obrigada! Obrigada! E conta um pouquinho, né, da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, assim, eu há muito tempo atrás tinha um sonho de ser jogadora de vôlei. Então, por muito tempo eu joguei vôlei, eu cheguei a jogar federada em alguns times e tudo mais. E aí, como assim, não é que o sonho acabou, mas assim, a gente percebe que para você ser atleta no Brasil, hoje ainda tem muito apoio, antigamente não tinha tanto. Então, teve um momento que eu falei, não, agora não dá mais para seguir, né? Preciso procurar alguma coisa, ver o que eu vou fazer, né? E jogava muito bem, viu, gente? Muito bem. E aí eu não passei numas peneiras, e aí eu falei, agora, né, vamos ver o que vai dar. Mas eu só tinha 16 anos, então não sabia, né, que eu já ia começar a trabalhar tão logo. E aí, na época, surgiu um programa em Barueri, né, que eu estudava em Barueri, chamado Jovem Cidadão. E aí me inscrevi no programa, né? Inclusive, né? Aí você que se saiu melhor, Dai. E aí eu fiz uma entrevista, tipo, fui chamada, né? Porque, imagina, eles precisavam de alguém e eu não sei qual que era o critério de escolha, porque eu cheguei, me apresentei, falei onde morava, eles perguntaram como que eu faria para chegar na empresa, me perguntou coisas sobre mim, mas eu não tinha nada de bagagem profissional na época, então foi muito bate-papo a entrevista, né? E eu acho que foi 1h da tarde, né? Eu não consigo nem esquecer o horário, porque e é muito perto da onde eu morava. E aí, quando eu cheguei em casa, demorou, sei lá, uns 10 minutos, o telefone tocou, já falando que eu tinha passado na entrevista. E eu achei assim, nossa, que muito louco, né? Porque para quem nunca tinha trabalhado na vida, né? Verdade. E aí eu acabei, assim, de várias pessoas, né, dos meus amigos, né, da rua, muitas pessoas começaram a trabalhar nesse programa que a gente conhecia, e eu fui uma das poucas que foi destinada para uma empresa, né, do segmento de serviço, de armazenagem na verdade, eles eram armazém geral, transporte e armazém alfandegado, né, que eles chamam de zona secundária, que é para desafogar portos e aeroportos, eles criam essa zona fora, que aí eles fazem essa transferência, né, quem quiser, e aí desafoga um pouco os portos e aeroportos. E também para trabalhar com regime especial, então tem esses lugares. E aí eu comecei lá tirando xerox. E foi muito legal, assim, porque assim, eu virei expert em tirar xerox. A máquina virou uma parte do meu corpo. Eu sabia tudo. Tinha muita gente, como eu trabalhava na parte no armazém alfandegado, lá é assim, é uma administração privada que tem
a Receita Federal que manda. Então, chegam cargas do mundo inteiro, né? Os clientes direcionam para lá e eles chegam, aí tem, sei lá, 3, 4 fiscais da Receita que ficam locados lá, né? Que ficam por um período. E aí tinha uma pessoa que é um chefe, que eles são todos no mesmo nível, né? Vai depender do tempo de Receita, mas sempre tem alguém que é elegido o chefe para cuidar, assim, de todo. Ele vai ser o responsável, né? Então, ele que direciona, porque dentro do comércio exterior, hoje a gente tem, há muitos anos, né? Na verdade, tem uma classificação dos documentos. Então, assim, a carga tal, eu vou registrar. Dependendo da idoneidade da minha empresa, de como, né, como que a empresa, se já teve algum problema com a Receita ou de sonegação, é mais fácil dar canal, que a gente fala, né? Porque eles são classificados em 4 canais: canal verde, amarelo, vermelho e cinza. E cada um deles tem um grau de... Como que eu posso dizer? É que, na verdade, eu tenho fiscal que pega canal verde, tipo, tá liberada a carga, já. Deu canal, já tá liberado. Importância, assim, importância da carga? Seria... não é da importância da carga, não. É realmente a empresa. Porque o que eles querem saber? Canal verde, quando a empresa tem muito canal verde, é uma empresa idônea, tem uma boa... Como se tivesse uma pontuação, né? Junto à Receita. Então, essa empresa vai ter pouquíssimos outros canais no decorrer de um ano, né? Então, teoricamente, verde está liberado direto, não passa nem pelo fiscal. Amarelo é uma conferência documental, ele vai verificar se toda a documentação está batendo com aquilo que foi registrado, né, na DI, que é o documento que é declaração de importação, né? E ao vermelho, além da conferência do documental, tem uma conferência física, que ele vai lá para ver se a quantidade e o produto que ele falou que está trazendo tá. E se tem algum problema, né? Se é uma empresa que tem problema com sonegação, pode ser que dê canal cinza, que aí eles falam que eles veem a valoração. Então, eles vão fazer pesquisa no mercado, ver se aquele produto é aquele preço mesmo, se não estão colocando um preço menor para pagar menos imposto. Então, é um pouquinho complexo, né? Nessa parte. Então, eu trabalhava lá, os fiscais, né, tinham o trabalho deles lá, e tinha muito cliente que ficava dentro do lugar, porque como eles precisam, sei lá, às vezes ter sala, porque são muitas cargas, então são muitos documentos que eles apresentam, muita coisa que eles precisam. Então, tinha algum dos clientes que esperava a parte da tarde para ir tirar xerox, porque queria, tipo, uma xerox assim, não, vou esperar a Daiane que ela se vira, ela vai saber fazer para mim. Então, eu virei uma expert em tirar xerox, né? E foi um trabalho, assim, que para mim, realmente, abriu as portas e os caminhos e os meus horizontes, né? Eu comecei a ter contato com pessoas muito mais velhas que eu, né? Eu sempre tive um pouquinho de andar com pessoas um pouco mais velhas que eu. E lá, assim, consolidou, porque a maior parte das pessoas já tinha um pouco de experiência, né? Tinha poucos estagiários na época. Então, eu aprendi muito, assim, uma bagagem incrível nesse lugar, que eu fiquei, se contado, desde quando eu era jovem cidadão até o momento que saí, eu fiquei 10 anos na mesma empresa. Então, assim, é uma vida, né? Se você olha para trás, é muito tempo para você estar num lugar. Então, eu acabei ficando 6 meses, né, do estágio, né, do Jovem Cidadão, e aí eles falaram, olha, no momento não temos vaga, mas assim, foi coisa de 1 mês, eles entraram em contato e eu voltei, e aí eu voltei fazendo outra coisa, né, fui aprendendo, então eu passei, naquela época, eu acho que hoje já deve ter mudado, porque como tudo foi, tá tudo tão moderno, né, até a Receita Federal, depois de muitos anos, modernizou, porque, gente, eu juro, na época a gente já tinha o Windows e tudo mais,
mas o sistema da Receita que eles utilizavam era em DOS. Nossa, é muito arcaico, né? Isso 2004, 2005 e foi acho que até 2012, se eu não me engano, 2014, até 2014, se eu não me engano, alguns dos sistemas, né, era no DOS ainda. Hoje não, hoje tem um portal único que é feito tudo, todas as coisas. Na verdade, mesmo que você não importe, você tendo a chave, né, entrando no gov.br, lá tem acesso a todos esses serviços. Então, tá tudo muito integrado hoje, mas naquela época era muito arcaico. Lógico que a gente utilizava um pouquinho mais moderno, mas o sistema da Receita era no DOS. Era muito engraçado, assim, ver eles trabalhando, né? Porque eu comecei lá trabalhando numa área que eu ficava dentro da expedição, né? Mas eu trabalhava fazendo a averbação dos documentos. Então, todos os documentos tinham que ter lá falando que a carga estava lá, o endereço que estava a carga, é realmente para afirmar que aquela carga estava ali, antes de apresentar para a Receita Federal o documento. E aí eu fiquei um tempo, né, trabalhando nessa área específica, e aí eu passei depois por atendimento ao cliente, trabalhei na própria expedição, porque como você recebe a carga, você tem que fazer a recepção e também expedir. Então, tem os dois trabalhos, também cheguei a fazer isso. Como eu era muito curiosa, alguns dias, assim, principalmente feriado, que era um movimento um pouquinho menor, a gente ia para dentro da operação, receber carga, para ver como que fazia, sabe? Receber, descarregar o caminhão, né? Eram umas caixinhas pequenas, né? Que eu fazia geralmente, era o que vinha do aeroporto, que era um menor volume, endereçava a carga, ia guardar a carga lá no porta-pallet. Então, eu vi muito como funcionava a operação como um todo, né? Mas eu costumava falar que eu ainda estava na parte final. Todo o resto, tudo que acontecia antes de chegar ali, eu não tinha noção. E eu fiquei com... A minha vontade, depois que eu comecei a conhecer mais do universo, foi trabalhar em uma empresa que importa. Porque quando chega ali, eu já sabia, já conhecia os documentos, né? Sabia tudo que eles precisavam apresentar. Mas como que isso tudo era gerado, né? Então, eu passei por todos os departamentos, né, nessa empresa, mas como eles eram prestadores de serviço, eu não tinha como fazer isso lá dentro. Então, os 10 anos que eu passei lá foram 10 anos em várias áreas, até faturamento, até parte fiscal, eu aprendi bastante. E, querendo ou não, quando você trabalha com comércio exterior, você precisa entender um pouco da parte fiscal. E de imposto e tudo mais. Então, você precisa entender um pouco dessa área, assim. E é no dia a dia, assim, você vai pegando realmente na prática. Eu cheguei, né, eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior, então a opção que eu tive na época foi essa, falei, vou fazer comércio exterior já que eu tô aqui, porque antes mesmo, quando eu terminei, que eu não ia ser mais jogadora, eu falei, vou fazer psicologia. E aí eu fui por um caminho totalmente diferente, né? Me achei muito no comércio exterior. Eu gostava muito de todas as matérias. Acho que a única parte que eu não gostava muito era a parte de direito, né? Direito internacional, mesmo que seja direito internacional, mas assim, não é minha praia muito direito. Tenho que entender um pouco de leis, mas não é minha praia. Mas assim, eu super me encontrei nessa área. E até hoje, assim, eu não me vejo trabalhando em outra área, porque tem um leque muito grande, né? Então, eu fiz administração, quando eu fazia Comex, na época, eles demoravam quase 4 semestres para ter matérias voltadas para Comex. Então, me ajudou muito estar trabalhando já na empresa, porque quando começaram a falar, eu já sabia... Estava vivenciando, né? Já tinha muita coisa que eu sabia, né? E fica muito mais fácil. Né? Eu acho que, lógico, quando você quer trabalhar numa área, você pode ir sem ter experiência, mas quando você já trabalha naquela área e vai estudar sobre aquilo, é muito mais
assertivo, você consegue pegar muito mais, você descobre, por isso que eu faço aquilo, né? Você começa a saber os porquês, né? E eu sempre prezei por isso, né? Tipo, tudo bem, eu tenho que fazer isso, mas por que eu vou fazer isso? Qual que é o impacto, né? Entender, né, o processo. Então, até hoje, eu funciono dessa maneira. Então, depois de 10 anos na mesma empresa, eu decidi que eu queria falar inglês. Eu precisava falar inglês. E eu conhecia muita gente que fazia, né, fazia aula, e as coisas não engrenavam, e eu falei, bom, eu vou fazer um tempinho aqui de inglês, acabei fazendo 6 meses de inglês e decidi fazer o intercâmbio. Então, na verdade, eu fiz o inglês para não chegar crua no intercâmbio, que eu falei, bom, vou ter que chegar pelo menos sabendo alguma coisa, só que assim, quando você chega lá para vivenciar, é totalmente diferente. Você não consegue entender, porque mesmo que você faça um basiquinho, você precisa começar a internalizar, ouvir muito. Então, o inglês, qualquer língua, né? Qualquer idioma, é o ouvir, porque não adianta nada você saber responder, mas você não entender nada do que a pessoa está falando. É verdade. Então, eu quis fazer da forma mais prática, porque eu ouvia muita gente falando, eu faço inglês há 4, 5, 6 anos. Eu até consigo me virar, tal, mas eu ainda tenho dificuldade. E eu encontrei pessoas no intercâmbio que faziam e chegaram lá e tiveram o mesmo choque que o meu. Então, eu acho que você vivenciar, né, para aprender uma nova língua, lógico, cada um tem o seu método, mas para mim o melhor foi, eu preciso falar, então tá bom, eu vou para um lugar que só vai falar inglês e eu vou me virar para aprender. Então, fui para a Irlanda, né? Fiz um intercâmbio na Irlanda e tinha muita gente que ia só para estudar e acabava ficando lá. Então, no tempo que eu fiquei, né? Eu fiquei quase 2 anos e meio no intercâmbio. Para quem foi para ficar 6 meses, eu saí do Brasil aqui, tudo bem, vamos para ficar 6 meses. E cheguei lá e consegui me desenrolar, né? Comecei a estudar. Então, o porquê que eu escolhi a Irlanda? Na época eu pesquisei e comecei, tem Austrália, tem Inglaterra, tem África do Sul, que muita gente ia para a África do Sul, Estados Unidos, Canadá, tem a Irlanda, que a Irlanda tem muitas possibilidades, pode trabalhar uma parte, durante as suas férias você pode estender o período que você trabalha. Então, acho que essa parte foi o diferencial para tomar a decisão de ir para a Irlanda. Então, ficou definido, Irlanda. Então, eu cheguei lá no básico, eles chamam de elementary, que é o mais básico, né? E aí, com 3 semanas, se eu não me engano, eu já estava indo para o que eles chamam de pre-intermediate, que você não é um intermediário ainda, mas você já avançou umas casinhas, né? Uhum. Então, tinha que estudar todos os dias, então todos os dias de manhã, né? Era 5 dias por semana indo para aula. Então, você tinha que arrumar um jeito para trabalhar no outro período, porque é super importante, a Irlanda preza muito, né? Porque teve muito, na época que eu fui, estourou muitos escândalos com escolas, algumas que eles vendiam a sua presença. Então, você pagava para você conseguir renovar. Então, acontecia várias coisas, né? Eu acho que muitas escolas não eram de irlandeses, a maioria eram de estrangeiros. Então, muitas pessoas levavam um pouco, assim, de como funciona no seu país para lá. E aí o governo começou, não, peraí, as coisas não estão acontecendo do jeito certo, né? Dai, pelo que você comentou, você tem muitos anos, né, de atuação dentro desse segmento de logística, né? Fui fazer as contas, 18 anos. Eu falei, gente, como assim? É uma vida, né? É uma vida já. E aí você comentou coisas muito interessantes que eu até fui anotando aqui, que é sobre essa questão de você ter um conhecimento amplo de várias coisas para você atuar dentro do comércio exterior, né? E aí, como você acompanhou de perto essa evolução
né? Que você viu a receita era desde lá do início, que era arcaica, e hoje já está mais moderna, ainda bem, né? Que ninguém merece. Então, na sua visão, assim, o que mudou no comércio exterior nos últimos anos e quais as habilidades que se tornam essenciais para profissionais que querem se destacar nesse segmento, né? Você já comentou um pouco sobre essa questão de entender sobre leis, entender sobre normas, né? Eu sei que tem muito essa questão de nota fiscal, de você entender sobre impostos, porque aí entra nessa questão de travar ali, né, na receita. Então, o que você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Bom, eu realmente vi mudar bastante, né? E o sistema foi a primeira delas, assim. Isso olhando a parte do governo, né? Porque as empresas, de uma certa forma, sempre estavam tentando estar ali, não, talvez não com a última, qual que era a última atualização, né, do momento, mas eles estavam tentando estar sempre ali, né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei, eles tinham um sistema integrado que eram deles mesmo, que foi desenvolvido por um dos profissionais que trabalhavam na parte de TI, e depois de alguns anos teve até uma empresa que adquiriu esse sistema, né? Uma empresa que tem vários sistemas. E aí, dentro do leque de sistemas que eles têm, tem esse sistema de comércio exterior. Então, e por quê? Porque é muito difícil, assim, ter sistemas voltados para o comércio exterior. Naquela época não tinha. Não tinha empresas que tinham essa visão. Lógico que a gente tem grandes empresas que têm os sistemas que eles encaixavam ali, mas falar assim, é totalmente voltado para o comércio exterior, não, eram adaptações. Então, uma das coisas que evoluiu muito é essa parte de sistema, porque hoje eu vejo que tem muitas empresas que têm sistemas específicos ali que sempre tem um módulo de importação, né? Tem sempre um módulo lá, importação, exportação, ou comércio exterior, cada empresa chama de um jeito. Mas hoje eu vejo que tem muito mais sistemas, que na época não tinha. Só que tem uma curiosidade muito grande sobre, eu não sei como, eu só trabalhei com comércio exterior de uma certa forma, né? Em vários níveis. Tanto hoje eu já tenho conhecimento de como que começa, né, da parte de negociação até a compra, até seguir o pedido, né, todas as etapas. Até o final, hoje, que foi a primeira coisa que eu fiz lá no começo, que é como é a parte burocrática, a parte, né, com a Receita Federal. E aí o sistema é uma coisa. O sistema é uma coisa. Outra coisa é que todos os lugares trabalham com planilha de Excel. Todos os lugares que eu passei, por mais que tinha um sistema, todo o follow-up é feito pelo Excel. Então, uma ferramenta extremamente importante para quem quer seguir nessa área. Eu sei que nas outras áreas também é importante, mas nessa você usa muito, porque é fazer follow-up de pedido, é fazer atualizações. Tem os lugares que eu passei antes, hoje não, hoje a empresa onde eu trabalho é assim, tudo é muito, eles estão muito conectados com a última geração de todas as coisas. Então, hoje a gente já tem uma interação muito grande com inteligência artificial. Então, eles pedem para a gente usar no nosso dia a dia o máximo possível. Nossa, né? Que legal. Então, eles têm, né, trabalham com uma das inteligências artificiais aí. Então, é muito legal. E você tem que saber como entender, porque você precisa meio que alimentar para eles, para ser, assim, sempre respostas para você mais adequadas. Então, você tem que meio que ensinar a inteligência artificial a trabalhar do jeito que você precisa. Então, hoje, assim, foi um boom, essa parte de inteligência artificial está sendo, assim, um boom em todos os lugares. E eu vejo... Todo mundo que veio aqui, né, as áreas, a gente sempre fala exatamente disso, e é legal você estar trazendo isso e falar que utiliza muito aqui, né?
Não, hoje você não precisa necessariamente falar um idioma, né? Porque eu falo inglês fluente, mas dentro da minha área eu precisava falar outros idiomas. E eu tenho segurança só no inglês, né? Fora do português, que é a minha língua nativa. E eu escrevo muito e-mail em espanhol. Mas eu sempre utilizo a inteligência artificial. Antes eu falava com os meus pares aqui da Latam, né? Que a gente tem pares aqui na Latam, sempre em inglês. E aí eu comecei a me desafiar, e aí quando eles implementaram que eles sempre incentivam a gente a usar as ferramentas que eles estão oferecendo. E agora, vários e-mails em espanhol. E é muito legal que eu acabei aprendendo algumas coisas. Então, às vezes, eu nem preciso digitar tudo lá. Algumas coisas, eu já meio que já decorei. É essa palavra, essa significa isso. Então, você vai até aprendendo a falar uma nova língua. Uma palavrinha ou outra, né? Vira uma rotina ali, né? Então, eu acho que, além, né, eu estudar, porque hoje... talvez não seja maior mais hoje, mas eu sei que tem uma importância muito grande. Tem um órgão, né, que eles detêm até a TechWin, que é como se fosse as normas, né, de dos NCMs na parte de emissão, de classificação de mercado. Parte mais fiscal ali, né? Parte mais fiscal. Tem uma empresa que é muito especializada em comércio exterior, e eles têm muitos cursos, só que hoje, pelo que eu fui dar uma procurada, que eu fiz um curso de formação em comércio exterior, duraram 6 meses, e é um curso bem caro, porque é uma empresa que tem uma bagagem muito grande, eles têm diretores de empresas gigantescas, que dão aula, então eles estão no dia a dia, e eles trazem o dia a dia, então foi assim que eu terminei a faculdade, né, eu falei, eu quero saber mais. E aí eu fiz esse curso de formação, que é assim, na época que eu fiz, assim, um conteúdo riquíssimo. O curso valia cada centavo do que eu paguei, assim, muito, muito bom. Então eu aprendi muita coisa nesse curso, tanto que me fez ter essa vontade. Putz, eu não quero mais trabalhar com a parte de serviços, eu quero trabalhar numa importadora ou exportadora, né? Uhum. Então veio essa vontade. Falei, é muito legal, mas eu quero ver outras áreas. Então eu vou aproveitar o gancho, então, aqui. E já vou para a segunda pergunta, porque tem tudo a ver com essa parte agora de importação, tá bom? Tá. Bom, Lai, aproveitando o gancho, né? Vamos lá. Bom, você tem uma vasta experiência, né, em negociações internacionais. E agora a gente vai contar uma bomba aqui pra galera, né? Porque, inclusive, né, você já viajou para a China, né? Conta pra gente qual foi o seu maior desafio que você enfrentou ao negociar, né, com fornecedores estrangeiros. E como você superou essa barreira para garantir o sucesso das transações? Conta pra gente primeiro aí como é que foi ir para a China e depois a barreira que você encontrou aí. Bom, hoje eu vejo que tem mais povos que funcionam mais ou menos do mesmo jeito, né? Principalmente os orientais. Mas foi assim uma realização, né? Quando eu fiquei sabendo, nossa, você vai viajar para a China, foi incrível. Falei, nossa, que maravilhoso, né? Foi a primeira empresa que eu trabalhei com a parte de importação. Então eu era assim meio que solitária, eu fazia todas as coisas, né? Então eu fazia do início até o final todas as coisas. Não tinha tipo, cada um faz uma parte, não. Era eu que fazia tudo. Tudo. E aí surgiu a oportunidade, né? Porque sempre precisava, né? Além do diretor, né? Do dono da empresa e a gerente comercial, barra de venda, barra de compras, né? Porque ela fazia as duas funções, ela era gerente de vendas e ia fazer a escolha dos produtos, né? E aí eles precisavam de alguém, né? Para ajudar, para anotar o que ia ser comprado e tudo mais. Então surgiu a oportunidade para a China. E foi assim, muito, muito legal. Eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava no meu dia a dia no Brasil, porque eram entre 16 a 20 dias lá,
E eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha essa, tipo, todos os dias, a não ser que tivesse um feriado, assim, muito, que não ia abrir o mercado, que eles chamam, né, e lá no, tem uma cidade chamada Iu, que eles têm um mercado, que vende absolutamente tudo. Tem áreas de todas as coisas, tem a área de enfeites, tem a área de Natal, tem a área de plástico, tem a área de coisas elétricas motorizadas, tem a área de coisas para, não construção, mas assim, a parte de metais, né, torneira. Então, eles têm de tudo um pouco nesse mercado. E é muito grande, gente. Eu nunca pesquisei para saber qual que é o tamanho real, mas assim, a gente anda muito. Tem parte de mala também, tem setores que é só bolsa, mala, e aí eles têm separado por setorizado, né? Você não chega a ser uma separação, né? Mas você passa assim, 3, 4, 5 corredores, aí já começa outras coisas, né? E eu nunca tinha visto aquilo, né? Muito grande, muito grande. E uma coisa que eu notei, que isso é muito do pessoal asiático, eles são muito literais. Você precisa, assim, falar exatamente aquilo que você precisa. E se você criar uma rotina, não tem flexibilização. Para você incluir alguma outra coisa, eu quero que seja assim, ou assado, ou nesse meio do caminho muda assim, você precisa construir novamente aquilo de tipo, olha, tem que fazer assim. E isso eu vejo hoje com outras origens que não é China, que nem eu trabalho hoje com Bangladesh, com Camboja, Vietnã. E o Vietnã, para mim, é o pessoal que pega mais rápido. Mais rápido você fala, preciso disso. E aí eles já conseguem se adaptar. Mas eles são muito literais. Então você tem que saber muito bem o que você quer pedir, porque eles vão fazer exatamente aquilo que você pediu. Então, não é igual a gente, que a gente aqui, né, tem o nosso jeitinho, falam de jeitinho brasileiro, mas não é. É essa forma da gente querer adaptar e tentar resolver os problemas. E não importa o que você tem que fazer. Você vai achar um caminho e vai lá fazer. Então, eles têm muito isso. Então, essa é uma parte, né? Então, você entender como as pessoas funcionam. E aí, dentro disso, você criar ali a rotina para dar tudo certo, para o trabalho realmente sair, né? Eles trabalham bastante, né? Eles são o pessoal, eles começam a trabalhar muito cedo, né? E na verdade, na China funciona, eu vejo que eles funcionam assim. Eles até não trabalham não começam tão cedo igual a gente aqui no Brasil. Eles começam 8h30, 9 horas da manhã, o horário que eles estão começando o dia. Porque hoje em dia aqui tem gente que começa bem mais cedo. E aí eles vão até muito tarde. Então, às vezes você consegue pegar de manhãzinha eles, na hora que você chega para trabalhar, eles finalizando os trabalhos, então você ainda consegue falar com eles de manhã. Nossa. E à noite, às vezes, dependendo do horário, se você alonga um pouquinho, vai até umas 6h30, 7 horas da noite, você já às vezes consegue falar com eles lá de novo. Então, eles têm uma rotina de trabalho muito extensa. E né, a parte, você percebe que a parte de trabalhista, para eles funcionam diferente, eles não têm tantas leis e tantas regras igual a gente tem aqui, mas o chinês, principalmente, né, que eu mais trabalhei, eles têm isso muito neles de, tipo, eu quero ser praticamente o meu chefe. Então, por mais que eles trabalham em empresas, eles sempre têm negócios trabalhando paralelamente. Não fazem somente uma coisa. Então, as pessoas que eu convivi lá, trabalhava ali, né? Mas eles tinham assim, como principalmente que eles vendiam para estrangeiro, trabalhavam numa empresa que eles tinham que agenciar, né, empresas de outros países, eles aproveitavam e
meio que fazia uma parte de comércio ali também, e isso por conta própria. Eles têm muito essa parte de empreender, né? Uhum. E a nova geração já não quer trabalhar, já não se sujeita a trabalhar igual a outra geração. Então, eu acho que isso é um pouco de, não é específico do chinês, né, da cultura deles, mas eu acho que meio que a gente percebe isso nas outras gerações aqui também, né? Porque a gente, eu não sei, mas eu acho que a nossa geração é muito hands-on ali, quer fazer muitas coisas, quer, tipo, descobrir como faz tal. E hoje em dia as pessoas estão um pouquinho limitadas, assim. Ah, é só até aqui, eu vou só até aqui. Muda muito, né? Aí, aproveitando até que você está comentando, né, que, na verdade, você falou bastante da China, mas você teve contato com outros países, né, outras culturas, né, cultura como um todo, e aí a gente sabe que o varejo e a logística, eles caminham juntos ali, né, eles estão, para que chegue o produto certo no consumidor, então, assim, com a sua expertise nessa parte de importação e controle de aduaneiro, e aí, para quem não sabe o que é aduaneiro, né, aquela parte mais de fiscalização de entrada e saída de mercadorias, né, dentro do país. Acho que essa explicação tá boa, né? Uma coisa bem eles chamam de aduana, né? A parte a parte que cuida da entrada e saída de pessoas e cargas é a aduana, né? Então esse são controle leis específicas, né? São normas específicas ali, e é importante isso para o mercado, né? Porque isso que, na verdade, cuida ali de todo o processo do que vai ser valorizado ou não dentro do país, então tem tudo isso, né, que está envolvido. Então, com essa sua expertise nesse mercado, quais estratégias que você considera indispensável para que as empresas varejistas minimizem os seus riscos e maximizem os seus lucros ao trabalhar com fornecedores internacionais? Então, não sei se deu para entender um pouquinho a pergunta, né? Mas com base nisso, principalmente que você lidar com outros países, são outras culturas, outras normas, e entendendo a nossa, né? Sim. Então, o que você... totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né? Então, o que você teria, assim, para comentar um pouquinho sobre? Bom, hoje eu trabalho numa empresa que eles trabalham com coleções, né? Então, eu preciso saber a minha data de lançamento. Mas eu acho que, primeiro de tudo, você tem que saber o produto que você trabalha. Sim, quais são as implicações? O que dentro do comércio exterior pode travar de alguma forma? Que nem hoje a gente tem... acho que em 2019, talvez, 2020, eu acho, começou a cair a necessidade de licença de importação. Tinha muitos produtos que tinham licença de importação. Então, quando você tem uma necessidade de licença de importação, você precisa de um pouquinho mais de tempo para você conseguir embarcar. Então, primeiro, conhecer os prazos e o que o seu produto exige, porque cada produto, dependendo da sua complexidade, você precisa de licença do MAPA, que é, né, da agricultura, da Anvisa, do Inmetro, das Forças Armadas. Então, é importante você saber se o seu produto tem restrições, né? Então, eu, sei lá, vou importar alguma coisa relacionado a armas, né? Às vezes... é que eu não conheço a fundo, mas eu sei que dependendo de alguns materiais que são explosivos e tudo mais, você precisa de licenças para poder liberar aquele produto. Então, tem outros órgãos, além da Receita Federal, que são intervenientes. E às vezes você precisa ter isso antes de importar. Então, antes de importar, você precisa apresentar o documento e falar: olha, eu estou pensando em trazer isso aqui, são esses os valores, essa quantidade. E aí, cada órgão vai, né, corre o trâmite, e aí, eu vou dar um exemplo de brinquedo. Eu trabalhei com brinquedo. E brinquedo precisa ter Inmetro. E eles têm dois tipos de certificação, que eles chamam de Sistema 7 e Sistema 5, que
Tudo que eu trago, cada vez que eu vou trazer algum produto, eu preciso fazer o Inmetro daqueles produtos. Então, eu primeiro trago o produto, é feita a retirada no local, né? Se for em Santos, aonde chegar, eu tiro amostras daquele produto para mandar para o Inmetro, e o Inmetro vai fazer os ensaios. Quando termina os ensaios, aí eles liberam, e aí eu consigo, com essa liberação, liberar a carga no porto ou no porto seco que tiver. Legal. E o outro sistema, eu faço uma certificação em lote. Então, eu tenho, sei lá, bonecas. Então, eu vou trazer bonecas e eu, a cada, sei lá, 10 itens diferentes, eu preciso fazer uma quantidade de ensaios. Então, eles fazem isso antes, muitas vezes, da carga chegar aqui. E aí, eu tenho, sei lá, o período de 1 ano para importar antes de mandar de novo para análise. Então, eu posso ir incluindo itens, e cada item que eu incluo, que passa daquela quantidade que eles precisam, eu preciso fazer mais ensaios. Mas nisso, eu consigo, como eu tenho já o certificado, eu consigo continuar importando. Então, eu acho que é isso, a estratégia do que você pensa em comercializar. Se você está, seja lá o que for, você precisa saber quais são os impedimentos, e outra, custo, porque muitas vezes, para a proteção do mercado nacional, tem taxas também extras, que a gente chama de antidumping. Tem alguns produtos que sofrem essa, como se fosse uma taxa a mais, você acrescenta ali, para justamente o produto importado ser competitivo com o produto nacional, porque na China, por exemplo, calçados, caneca de porcelana, de cerâmica, tem essa tarifa. E eu acredito que também tem algumas coisas de material escolar, para justamente proteger o mercado nacional, porque a gente precisa ter o produto aqui, mas tem muitas empresas que fabricam aqui. As qualidades são diferentes, a gente sabe que, né, às vezes a China se especializou muito. Antes falavam muito da China como, o produto é Xing Ling. E hoje em dia, lá você consegue comprar um produto mais barato, que a qualidade é inferior, mas você também consegue comprar um produto muito bom, que é de uma ótima qualidade, por um preço ainda menor do que você pagaria nacional. Então, eu acho que os mercados como um todo se especializaram nessa industrialização, né? A Ásia tem muito forte a industrialização. Então, o nosso governo sempre tenta proteger as empresas que estão aqui, né? Então, eu acho que para isso você precisa conhecer seu produto, conhecer a legislação desse produto, para você chegar aqui e conseguir fazer todas as coisas que você precisa, sem perder a carga, por exemplo, porque eu me lembro que no meu primeiro emprego, teve uma carga de energético, que foi bem quando começou a ter muito esse negócio de energético e tudo mais, e teve um cara que importou uma marca de energético, só que ele não tinha ideia do que ele tinha que fazer. Ele simplesmente comprou e mandou trazer, só isso. Só que na hora de nacionalizar, ele perdeu a carga, porque para ele ficava muito caro, não compensava. Então, era melhor ele pagar o produto e não receber, do que ele pagar toda a parte de imposto e fazer tudo o que precisava fazer. Então, muitas vezes as pessoas vão importando achando que é assim, que é a festa da uva. Não. Você tem que saber também o que você está importando, né? Exatamente. Quem que você vai... Quem são os intervenientes, né? Sim. Que não é só a Receita Federal. Até mesmo porque tem produtos que a gente às vezes nem sabe, mas tem componentes que são inflamáveis. Exato. Né? Eu já trabalhei com essa parte também um pouco, porque eu era do comercial, e eu também trabalhei com a parte de que eu trabalhava com exportação. As máquinas vinham de fora, né? Então, muitas vezes, até no processo ali de pedido, a gente tinha que saber qual era o PIS, COFINS, quais eram os impostos. Muitas vezes, até plástico tem um código diferenciado. Então, assim, é importante mesmo, o máximo possível você conhecer do seu produto, conhecer o que você quer trazer, o impacto que vai dar, né, na sua empresa. Bacana, viu, Dai?
Agora, daí você falou do intercâmbio da Irlanda, né? Conta pra gente o que proporcionou, né, esse intercâmbio, qual foi a imersão cultural, né, e profissional que teve ali, e quais são as lições valiosas que você trouxe dessa experiência que você aplicou aqui na sua carreira no Brasil depois, né, pós-intercâmbio, especialmente na área logística e do comércio exterior. Bom, eu acho que você se desafiar a viver num país que você não fala a língua, que, né, você vai lá para aprender e você também, né, é uma cultura diferente. Por mais, falam, né, que o europeu é mais frio, mas eu acho que, fora os latinos ali, tipo Espanha, Portugal, Itália, que o pessoal é um pouquinho mais caloroso, dos países que ficam na parte do norte da Europa ali, eu acho que talvez a Irlanda tenha um povo muito acolhedor, né? O que eu lembro deles é um pessoal assim muito simpático, que quer conversar com você na rua, sabe que você é estrangeiro, tá na sua cara que você não é de lá, né? Então, eu, particularmente, não presenciei nem sofri nada assim, né, de xenofobia e tudo mais. O povo foi muito acolhedor. Então, uma coisa que eu tive percepção, porque além de morar na Irlanda, eu viajei um pouco, né? Fiz alguns países, né? Fui para Itália. Isso, conta pra gente. Fui para quais foram esses países? Aproveitou para conhecer, né, ali, mas estava ali já, por que não? Estou aqui, por que não dar um pulinho ali? Pegar um trem. E assim, gente, por mais que porque eu não trabalhei na minha área lá, porque é muito difícil você, como estrangeiro, conseguir uma oportunidade em uma empresa para você trabalhar, né, igual você trabalha aqui no Brasil, na sua área. Então, lá eu fiz algumas coisas, né? Eu cheguei a trabalhar entregando panfleto na rua, né, no comecinho, né, quando você não fala muito inglês, algumas coisas ali. E aí, tipo, a interação é pouca, né? Então, fiz isso. Aí eu trabalhei em um pub lá, que eu ficava na rua mesmo, entregando, tipo, um papelzinho para eles pegarem um shot de graça lá, e aí eles chegavam, e aí o pessoal quer conversar, e aí você aproveita, você fala com as pessoas, e o irlandês, ele é muito festeiro, né, as pessoas gostam muito de ir para os pubs, os pubs estão sempre cheios, as pessoas gostam de beber lá, é bem deles mesmo isso, né, eles bebem bem, o pessoal fala, a gente bebe muito aqui, não, o irlandês bebe bastante, porque o dele não é uma latinha assim, é um copo gigantesco desse tamanho. Então, eles gostam muito de conversar, então eles abordavam muito, né? Só que, como eu fiquei em Dublin, que é muito... É cosmopolita, sabe? Tem gente do mundo inteiro. Tem muita gente, e tem muita gente da África, de vários lugares da África que eu nem conhecia, que nem... Eu conheci muita gente de um lugar chamado Ilhas Maurício, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E é uma ilha que fica lá no sul da África, tipo... E o lugar é belíssimo. E tem muita gente que vai para a Irlanda, acho que para a Europa como um todo, né? Então, os lugares que têm mais facilidades para estrangeiro, acaba tendo muito estrangeiro. Então, além dos irlandeses, você encontrava, assim, muita gente, né? Desde Alemanha, espanhol, tinha muito espanhol na época, alguns portugueses, italiano também, tinham muitos italianos, muita gente dessa Ilha Maurício. Então, assim... Você conhece um pouquinho o irlandês, eu acabei conhecendo porque eu trabalhei com uma família irlandesa, então eu cuidei de criança lá também. Então, é um desafio e tanto, você está cuidando do filho de uma pessoa que às vezes você nem tem 100% da comunicação, sabe? Porque ela me passava as coisas que precisava, mas assim, eu estou lidando com as crianças, elas falam muitas coisas, e de muitos assuntos, né? Traz as coisas da escola. Então, para mim foi ótimo, porque eu consegui aumentar meu vocabulário, saber um pouquinho mais, né? Entender melhor. E eu comecei assim, eu percebo que quando eu comecei com a família, era muito básico o meu inglês, gente.
assim, para vocês terem ideia, eu não entendia como que funciona. Eu sabia um pouquinho, mas eu não entendia a rotina da família, assim. Porque quando eu cheguei lá, tinham 2 pessoas que não eram da família e que moravam lá na casa. E eu não entendi o porquê que aquelas pessoas estavam lá. E aí depois eu fui descobrir que eles eram meio que hosts, sabe? Eles recebiam pessoas que estavam lá para estudar e às vezes a família não é né, tinha um garoto lá que tinha acho que 15 ou 16 anos, espanhol. Então a família mandou ele para estudar lá na Irlanda. E então eles moravam com a família, né? A família tinha uma certa responsabilidade, né? E tinha outra moça que chamava Melissa, que eu não lembro de onde que ela era, porque eu via ela pouquíssimo. E eles hospedavam essas pessoas lá. E aí ainda tinha eu, que era a babá das crianças brasileiras. E aí demorou um tempo para eu conseguir me habituar ali, né? Tipo, como que funciona essa família? Daí, tipo assim, você ter gente na sua casa. Que você nunca viu na vida, porque aqui a gente não tem essa cultura aqui, né? E aí, tipo, eles recebem, você dorme lá. Nossa, eu não sei, acho que ficaria com medo. E você se alimentava também, tipo, participava ali das refeições. Participava. Porque eles têm eles chamam, né, todo mundo. A gente acaba sempre falando que é au pair, né? Algumas falam que eles já até adaptaram, né? Porque é tipo, você é livinho ou lival, tipo, você vive com a família ou você não vive com a família? E eu morei 4 meses com a família. E aí eu participava de tudo. Era a minha casa. Tudo bem que eu tinha um outro lugar no centro de Dublin, mas eu morava com eles. Então, fazia tudo, refeição, e a mãe chegava e ela que fazia tudo, ela que ia lá para a cozinha, só que ela era muito prática, ela tinha assim, sei lá, cada dia da semana era uma coisa, hoje é macarrão à bolonhesa, e hoje é arroz com, sei lá, um picadinho ali. Você gostou? Você gostou da comida de lá? Olha, eles têm umas particularidades diferentes, assim, tem algumas coisas que eles fazem muito diferentes, tipo, eles comem arroz lá, mas eles não fazem arroz igual a gente faz aqui. Eles fazem arroz igualzinho macarrão, gente. Eles cozinham, eles fervem a água e jogam o arroz dentro da água. Depois escorre igual macarrão. Então, assim, sem tempero, não tem tempero. E fica molinho, pelo menos? Fica, não, fica. Então tá. Não, fica até papinha. Não, fica tipo uma Fica unidos venceremos. Fica tudo em bloquinhos. Porque imagina, você joga o arroz dentro de um panelão de água e depois você escorre a água. Você não espera, não é igual a gente aqui que tipo... Espera ela secar, vai soltando. Frita um alhinho, põe um salzinho, né? Não. Então, eles têm, pelo menos, né, com eles, eu vi que assim... Eles não comem muito sal, não comem muito açúcar, as coisas deles não têm esse excesso de tempero, né? Lógico que, dependendo do que fazia, tinha ali um temperinho a mais, tudo mais, mas assim, na comida do dia a dia, assim, no arroz mesmo não tinha sal, o arroz era sem sal, você comia o arroz ali. E era engraçado demais. E no começo é um choque, né? Porque você fala, não é assim. Porque aqui a gente gosta tudo de comida temperada, né? Quanto mais tempero, melhor. E eu sempre cozinhei. Adoro cozinhar. E você chega. E aí eu não me metia. Deixava. Só comia. Só comia. Então, E aí ela tinha meio que um cardápio da semana, que ela na cabeça dela, né? E daí a gente chegava, cada dia tinha uma coisa no jantar. E é muito engraçado que aqui nós temos, a gente toma café, a gente para pro almoço, a gente faz tipo um cafezinho da tarde, um jantar. Lá não tem o almoço. A refeição principal é o jantar. Então, no almoço, eles têm uma mania de comer torrada com feijão enlatado e o feijão doce. O feijão é meio adocicado, porque como é no massa de tomate, ele fica adocicado. Você fala assim, não dá, gente, para comer isso. Preciso ter pelo menos um pãozinho com patê. Um miojo. Exato. Então aí o jantar tinha, mas almoço, tanto que... Aí eu morei com eles 4 meses depois, eu fiquei indo e voltando todos os dias,
E aí eu fazia arroz para mim. Fazia no micro-ondas no almoço. Aí, e eles, assim, tem muito esse negócio de frios embutidos, que são os embutidos muito bons, não é igual o que temos aqui. Eles têm, assim, o presunto, que é a partezinha lá do porco, que foi cozido e tal, e depois eles, tipo, e vende no mercado a carne mesmo, não tem nada de... Até tem o processado, mas a maior parte das famílias que são de lá mesmo, eles comem o melhor, né? Pelo menos essa família que eu morei com eles, lá sempre tinha presunto, mas era presunto de verdade, não era esse monte de carne, tipo, triturada e feita. Não, era uma parte mesmo que você via lá a carne e tal, e muito queijo. Então eu pegava os que tinha na geladeira, fazia um arroz ali para mim, e um monte de vezes as crianças falavam, Daiane, eu também quero. E aí elas comiam das mesmas coisas que eu fazia ali. Então é muito diferente para eles. Porque a sua família é sensacional. Então, essa parte assim de culinária, eles têm até uns cozidos, eles usam bastante, né? Que não falam muito, mas assim, tem o café que eles falam de Irish breakfast, tipo, esse café tem, sei lá, feijão num café da manhã, feijão, bacon, tem um black pudding que eles chamam, que é tipo um chouriço, é um embutido com sangue, igual tem aqui acho que Argentina tem, sei lá, Espanha tem um negócio assim. Então, eles fazem esse com sangue e tudo mais, e aí tem tomate. Por isso que então, no almoço. Não. Da manhã, mas não é o do dia a dia. Esse daí é tipo meio pro turista ver, mas meio que eles têm aquilo, né, em alguns lugares. E eles comem muita aveia de manhã. De manhã, assim, é tipo um mingau de aveia. É o café da manhã, assim. Pelo menos as crianças praticamente todos os dias comiam isso, ou cereais. E mesmo os cereais deles não tinham muito açúcar. Era um cereal mais... Mesmo daqueles bonitinhos das crianças, assim, bem coloridos, sem açúcar. Eles têm muito isso. A Europa tem regras muito restritas quanto à alimentação. Então, tem muitos aditivos que a indústria alimentícia aqui no Brasil pode utilizar, que lá não pode utilizar. Então, mesmo uma comida industrializada é um pouco mais saudável de lá. E lá eles têm, na época eu lembro que aqui tinha, mas assim, a quantidade de comida congelada, a opção que tem é gigantesca, tem muita opção de comida congelada. E são comidas assim, é melhor você fazer em casa? Tem muito ingrediente fresco, incrível lá? Tem. Eu comia muito cogumelo. E lá tinha de todos os tipos e barato. Então era uma coisa bem legal, assim, que você tem o bom de outros países, assim, principalmente na Europa, você tem acessibilidade a coisas que aqui você fala, isso aí é coisa de rico. E lá é normal, é para as pessoas como um praticidade, todo. né, ali para eles. Mas quando você chegou no Brasil, nada como comer um pãozinho francês, né? Não, E eu adaptei, né? Não, lá eles têm, tipo, a baguete que eles têm lá parece muito, né? Parece muito com o nosso pão francês. Então, você meio... A gente não fica matava a saudade, né? Dava uma não é a mesma coisa, mas assim, a gente consegue dentro... Principalmente se você não tem muita frescura para comer, você consegue se adaptar muito bem. E uma outra coisa que é muito legal não importa o quanto você ganha lá. Se você ganha um salário mínimo, você tem a possibilidade de viajar para outros países de férias, como qualquer outra pessoa. É uma coisa comum, ainda mais que os países são um do lado do outro, né? Então é muito barato passagem aérea, você viaja muito barato, né? Se você saber ali o momento de comprar, você consegue viajar para muitos lugares. Eu consegui conhecer fui para a Alemanha, para a Alemanha foi Berlim, mas eu fui para Paris, fui para Amsterdã, fui para Itália, fui para Espanha, né, Barcelona, e cheguei aí para o Marrocos, que também foi uma viagem incrível, porque você dorme uma noite num pedacinho do deserto do Saara, tem um passeio lá bem legal, que você
acessa, né, dorme essa noite no deserto do Saara, é uma viagem, assim, maravilhosa. O Marrocos tem planícies, assim, lindíssimas, assim, é muito legal o país. E uma viagem que eu nunca esperava na minha vida fazer, né, que foi para o Egito. Eu conheci o Cairo e foi, assim, é muito legal. O país é muito pobre, eu achei até mais pobre que o Brasil, tem menos saneamento básico até, comparado com os estados aqui, onde é bem mais precário, mas isso, assim, tem o Cairo ali, o centro, que é um pouquinho mais moderno, e o restante, e principalmente ao redor das pirâmides, ali das pirâmides mais famosas, né, ali em Gizé, é muito pobre, e o saneamento básico é muito precário, muito precário. Então, é legal você ver, né, essas diferenças, como são os outros países. Na Europa, você não tem isso. Na Europa, é tudo muito... Assim, falam muito de Paris, que fala que Paris fede. Eu fui, não era o pico do verão, então eu não senti nada. Ainda acho o centro de São Paulo ainda pior. Mas eles tiveram já problemas lá que acabaram acarretando e tudo mais. Mas Paris, por exemplo, eu acho que eu nunca imaginei que eu iria conhecer, e foi, assim, incrível. As cidades europeias são muito convidativas para você passear, para você conhecer, e é tudo muito... Quando não é plano, mas, assim, a cidade tem uma estrutura, todas as cidades têm uma estrutura muito legal. Então, você tem a possibilidade de conhecer mesmo, você não precisa de guia, você pode andar e desbravar sozinho. Agora, na África, quando você vai, é melhor você estar com um guia. No Marrocos, não muito, mas no Egito, para mim, foi providencial ter pessoas me acompanhando nos passeios, né? Porque... Sim. Lá é muito diferente, lá é um país muito corrupto, assim, que você vê pior do que aqui, tipo, nos lugares, assim, a polícia é meio esquisita, sabe? Sim. Bom, gente, tá chegando no final desse podcast sensacional, que imersão incrível, Dai, muito obrigada, tá, por todos esses insights, nossa, você trouxe de uma forma muito detalhada ali, sabe, os processos do dia a dia, de uma forma, assim, tão mágica, assim, que eu tenho certeza que quem tá em casa também, até quem não conhece os processos também, entendeu ali a forma que você trouxe, muito sutil, muito prática, assim, muito obrigada, né, parabéns, né, por toda a trajetória linda, né, muito bacana, né, ter conhecido todos esses países, sensacional. Muito obrigada. E você que ficou até agora aqui no vídeo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta esse vídeo aí para chegar a muitas pessoas. Muito obrigada. Maravilha. Dai, foi um prazer, viu, te conhecer, adorei que a gente trocou várias figurinhas. O seu conhecimento agrega muito. É pouco tempo, mas é o suficiente para a gente poder ter, como a Rô falou, né, trazer ideias, trazer ali insights mesmo, para que a gente consiga, né, até melhorar um pouco mais o nosso conhecimento e a nossa curiosidade para conhecer. E buscar, né, mais coisas aí para entender. Exato. É um mundo muito amplo. Nossa, é um leque muito grande, é uma área, assim, encantadora. Quem quiser realmente invista, é muito bom. E sempre você precisa, eu acho que como toda área, você precisa estudar muito. Então, ali no paralelo, você vai trabalhando e estudando, porque tem muitas coisas para atualizar, e eu quero agradecer vocês por esse convite, que foi incrível, assim, de verdade, me sinto honrada de estar aqui, muito obrigada, né, e espero que as pessoas tenham brilhado os olhinhos, né, para o comércio exterior. Com certeza. Obrigadão, viu, gente? Tchau, até o próximo episódio. Beijo, tchau.